Boa tarde a todos, é isso mesmo. Para comentar sobre esse assunto, nada melhor do que alguém que está acompanhando toda essa questão do Fiagro desde o início, que é o advogado André Passos, conversou conosco na semana passada e agora traz aí as perspectivas, né, e as suas avaliações sobre esse assunto. André Passos, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao Canal do Boi. E a minha pergunta é em relação à regulamentação. Existe uma regulamentação que será específica para o Fiagro ou será como o do fundo imobiliário? Mais uma vez, bem-vindo ao Canal do Boi. Boa tarde para você. Muito boa tarde, Sara. Mais uma vez agradecido e honrado com o convite e mais uma vez um prazer falar para a sua audiência. Realmente, Sara, é uma questão que salta, né? A questão da regulação. Mas, infelizmente, né, a despeito do Fiagro ele ter uma natureza em alguns pontos similar à regulação dos fundos imobiliários, o projeto tem tratado da necessidade de regulação pelas autoridades monetárias, nesse caso, notadamente a Comissão de Valores Mobiliários, para fins de instituição do Fiagro. É mais ou menos como funcionou a MP do Agro, né, transformada na 13986, que trouxe a CPR eletrônica, os títulos eletrônicos, e que necessitaram de uma regulação da autoridade, que é o Banco Central, para que isso pudesse valer, por exemplo, em relação aos registros de CPRs no mercado financeiro de capital que estão sendo realizados através das registradoras, como a B3 e etc. Então, não há vamos dizer assim, uma adesão automática, não há uma regulação hoje pronta, a despeito da sanção do Fiagro está muito próxima, e até pela própria natureza do Fiagro, né? A gente tem acompanhado isso, e ele começou com essa carinha de fundo imobiliário, como você bem salientou, mas ele se expandiu e ele adere a outros títulos do agronegócio e a operações de trade finance na sua carteira, ou seja, na carteira do fundo, que exigem que essa regulação seja uma regulação mais específica, respondendo à sua pergunta. André, e quais que são as possibilidades de investimento agora, a partir, né, desse texto aprovado no Senado e que vai para a sanção presidencial? Então, vamos lá. Duas questões foram muito importantes nessa discussão na reta final no Senado, né? A primeira questão, como que as autoridades elas controlariam a questão do diferimento, porque na regulação do Fiagro, quando você aporta os fundos, aquele dono de terra que teve um ganho de capital teria um diferimento do ganho do imposto de renda para viabilizar, né, você aportar terras no Fiagro. E a outra questão é aquilo que a gente discutiu na última conversa, a questão de como fazer, então, para evitar que a adoção do Fiagro, vamos dizer assim, ele ultrapasse o regramento, né, que regula aí as aquisições de propriedades por estrangeiros. Então, dirimida essa discussão, né, ontem na discussão do Senado e etc., quando finalmente o projeto foi aprovado e foi a sanção, se dirimiu através de como? Olha, as regras do mercado financeiro de capitais se aplicam ao Fiagro e à representação dos investidores, então, e potencialmente a fiscalização dos atos de gestão dos gestores desses Fiagro vão ser a mola mestra dessa fiscalização para que se evitem, obviamente, que de uma coisa boa gere algum tipo de renúncia fiscal indevida ou algum tipo de violação de algum controle que o governo tenha que ter em relação à participação estrangeira no Fiagro. Mas, especificamente, respondendo essa sua pergunta, né, a gente vai assistir, então, um desdobramento, obviamente, e possibilidades no entorno da aquisição de terras pelos Fiagro, ou seja, as terras na carteira do Fiagro, e algumas operações, obviamente, em adição, envolvendo os títulos do agronegócio e até créditos de empresas do agronegócio, títulos envolvendo, por exemplo, dívidas de agricultores, etc. Eu costumo dizer que vão ter 3 tipos de Fiagro, né? Os Fiagro Terra, os Fiagro Trade Finance e os Fiagro que a gente chama de Distressed Assets, que são esse tipo de investimento, né, em equalização de dívidas. Pela regulação que a gente teve aprovada na Câmara, no Senado, obviamente vamos aguardar a sanção presidencial, a gente vai ter essa amplitude no objeto dos Fiagro. De certa forma, você já comentou alguma coisa e talvez você não tenha essa resposta, mas eu queria te perguntar sobre a emissão do título. Por quem que ele pode ser emitido e se vai depender aí, se vai haver uma necessidade de um aval de algum órgão público a partir desse texto aprovado? Então,
Na verdade, os fundos são condomínios, né? E hoje ele já tem uma regulação específica da CVM, por exemplo, para outros fundos. Como do Fiagro a gente depende de uma regulação específica, a forma de formalização das cotas, enfim, a própria formalização do Fiagro, a escolha do administrador, a escolha do custodiante, etc., tudo isso, obviamente, deve aproveitar a regulação já existente da CVM para outros fundos, inclusive os fundos imobiliários, né? Até porque a regulação na parte do Fiagro Terras, como eu disse, é bastante parecida, porém, a gente precisa aguardar a regulação efetivamente para tentar entender como vai ficar. E, obviamente, vai depender de como isso ficar na sanção presidencial, que a gente aguarda para os próximos dias, né? A gente acha que essa discussão já foi muito longe. O governo se envolveu, a sociedade se envolveu, os deputados, os senadores, né? O mercado se envolveu nessa discussão na Câmara e no Senado, a gente acompanhou bastante isso, e agora eu acho que estão bem maduro para chegar à sanção presidencial. Eu não acredito que tenham grandes mudanças em relação ao que foi aprovado ontem no Senado. Então, o ponto é, vai aprovar do jeito que está, e do jeito que está ainda carece de uma regulação para que a gente possa definir como vai ficar essa formalização. André, e para fechar então, você acredita em quais os benefícios que essa aprovação deve trazer? É boa para quem e é ruim para quem? Porque tem muita gente que ainda tem receio desse tema. Eu queria que você explicasse isso para a gente. Pois é, Sara, é engraçado isso, né? A mesma coisa da CPR eletrônica, por isso que eu estou fazendo esse paralelo, né? Dos títulos eletrônicos, dos novos títulos do agronegócio, quando foi lá em 2004, né? E aí veio, né, a regulação agora da uberização desses títulos, a gente já discutiu bastante sobre isso. Eu acho que só tende a melhorar o ambiente de negócio, eu acho que só tende a gerar mais transparência, como o registro em mercado das CPRs, a facilitação. Acho que isso vai gerar liquidez, né? Acho que isso não vai gerar um afrouxamento na fiscalização, né? Uma forma de burlar a questão da regulação, como nós falamos na outra entrevista. Por exemplo, a questão de terras de fronteiras é uma questão realmente importante, uma questão que envolve segurança nacional, e isso precisa ser olhado com carinho, mesmo no julgamento do Supremo para as terras para estrangeiros. Agora, dar liquidez para o agronegócio, um setor que cada vez mais necessita desse crédito privado, né? E no momento em que o governo necessita de espaço no orçamento, a gente está discutindo aí a PEC emergencial, novo auxílio emergencial, se vai ser PEC de guerra e etc., é sempre bem-vindo. Ou seja, eu acho que o efeito vai ser muito positivo, tal qual tem sido o efeito da regulação e da própria experiência que a gente tem tido com a MP do agro, né? Com esses títulos novos e com essa eletronificação ou uberização dos títulos do agronegócio. Tá certo, André. Mais uma vez, muito obrigada pelas suas contribuições e esclarecimentos aqui ao vivo com a gente no programa Agricultura BR. Obrigada e até mais. Até mais, até a próxima. Obrigado, gente.